Caro ouvinte, querido ouvinte da Rádio 9 de Julho, na nossa última conversa nós terminamos com algumas perguntas. Naquela ocasião perguntamos: o magistério da igreja exerce sozinho a tarefa de transmitir e interpretar a palavra de Deus? Os fiéis cristãos podem contribuir no progresso da inteligência da fé? Ou eles somente recebem passivamente a pregação do Papa e dos bispos? Todos os fiéis contribuem para o progresso da compreensão e da vivência de tudo que a igreja recebe da revelação. Todos contribuem, mas cada um segundo as suas responsabilidades, que são distribuídas pelo próprio Deus. É uma simplificação errada pensar que o Papa e os bispos possam produzir novas verdades de fé para impô-las aos outros. É preciso repetir e ficar claro que o magistério da igreja não está acima da palavra de Deus, mas a seu serviço. O magistério tem o encargo de interpretar, aplicar, expor fielmente a palavra de Deus. Mas o magistério não pode, não deve, não quer inventar novas verdades de fé. Os dogmas que o magistério, vez ou outra, proclama, não são uma criação de uma nova verdade de fé. Pelo contrário, ao proclamar um dogma, o magistério somente reconhece que tal verdade está contida na palavra de Deus e na tradição apostólica. Para proclamar um dogma, o magistério deve constatar a fé concorde de toda a igreja. Dessa maneira, dizer que o Papa ensina com autoridade não significa dizer que ele seja a origem ou a fonte da fé. A fonte e a origem da fé é uma só, é Deus. Para discernir a verdadeira fé, e mais exatamente a interpretação autêntica e correta da Bíblia, o Papa e os bispos não se colocam acima da igreja. No exercício de sua autoridade, o magistério sempre recorre ao senso sobrenatural da fé. Essa expressão, senso sobrenatural da fé, indica uma certa consulta espiritual, democrática da fé e da prática da igreja toda, desde o bispo até o último dos fiéis. O senso da fé pode ser comparado a um sexto sentido que todos os cristãos têm e que brota da fé e diz respeito a tudo que se refere a esta mesma fé. Este sexto sentido permite a todo o povo cristão julgar quase instintivamente as realidades relacionadas à fé. O senso sobrenatural da fé é como um faro espiritual, uma forma de sensibilidade que é suscitada pelo Espírito Santo e que leva a totalidade dos cristãos, não somente o Papa e os bispos, mas a totalidade dos cristãos, a identificar intuitivamente a verdadeira fé das falsificações, a perceber interiormente a interpretação autêntica da palavra de Deus, dos abusos que se cometem contra ela. Evidentemente não se trata realmente de um instinto, mas sim de um modo peculiar de conhecimento. O senso sobrenatural da fé é um conhecimento por connaturalidade das realidades e das formulações de fé. Os conteúdos de conhecimento oferecidos pelo senso sobrenatural da fé não resultam tanto de um trabalho conceitual, teórico, intelectual, mas muito mais de uma experiência concreta que é formada pelas vivências concretas e por conhecimentos adquiridos pelos cristãos. O senso sobrenatural da fé, que é comum a todos os fiéis, conduz interiormente esses mesmos fiéis ao consenso da fé. Esse consenso da fé, ele vai se construindo por obra do Espírito Santo ao longo do tempo na vida da igreja. Por isso pode acontecer que em dado momento histórico uma verdade se apresente com total clareza, a tal ponto de poder ser definida dogmaticamente. O consenso da fé é algo que vai sendo tecido nas entranhas da igreja. Um exemplo desse processo interior e espiritual
do senso da fé, que conduz toda a igreja a um consenso da fé, foi a declaração do dogma da Assunção de Maria. Depois de ter consultado amplamente as dioceses do mundo inteiro, depois de ter constatado um consenso universal a respeito da fé na Assunção de Nossa Senhora, Pio XII proclamou em 1950 o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Por hoje é só. Continuamos na próxima semana. Até lá.